The Beginning of the End, capítulo 383, Preparações. O metal escaldante chiou com o osso, carbonizando quando a carne ao redor derreteu. A água sibilou ao atingir o metal preto, criando uma nuvem de vapor, que me fez chegar e recuar. Deixa que eu faço. Quem diabos mistura água e gordura quente? Você já cozinhou antes? Ele bateu na minha mão para afastá-la da panela. Mergulhei os dedos no pires de água com o qual usei na panela e joguei várias gotas em seu rosto enquanto ela lutava para virar a crosta da carne que queimei. Olha quem fala. A garota que não come nada além de peixes, ratos e cogumelos nos últimos meses. Regis estava observando com interesse sentado no meio da mesa, o nariz se contorcendo com o cheiro no ar. Sabe, isso aí não tem salvação. Pode jogar para mim. Ela deixou cair um punhado de cogumelos cortados com a carne e a gordura, irritada. Acho que eu usando ratos e cogumelos faço mais do que você com toda a despensa real. Não tenho certeza se é algo para se gabar, apontei, rindo. Ela chutou a minha coxa, antes de eu agarrar o seu tornozelo e puxar, assegurando de cabeça para baixo com o cabelo encostando no piso abaixo. Ei, não é justo. Gritou, balançando os braços, tentando me dar um soco inútil. O som de passos no azulejo de pedra chamou nossa atenção para a entrada da cozinha. Bom dia, falei, acenando com a mão assegurando a fim de fazê-la balançar. Não é muito, mas tentamos fazer o café da manhã. Eu tentei fazer o café da manhã, resmungou, os braços cruzados. Arthur ficou o tempo todo. Ai. Ela se assustou quando a deixei cair no chão. Murmurou rápido. Mãe, o que foi? Foi então que notei lágrimas escorrendo pelas suas bochechas. O que você a limpou com a parte de trás das mangas compridas e deu uma risada. Por que estou chorando? Acho que é só acordar com uma visão dessas. Faz um bom tempo puxei uma cadeira para ela, e ela se sentou com um sorriso agradecido. Estava um pouco lenta, mas o olhar estava muito mais firme do que no dia anterior. Regis recuou para que ficasse à frente dela, e ela começou a acariciá-lo atrás das orelhas. Ele e eu disputamos e brigamos pelo fogão, porém no final deixei ela sair vitoriosa, e pegamos alguns pratos de madeira e talheres para colocar à mesa. Ela pôs carnes meio queimadas, ovos, cogumelos, verduras ao vapor, feijão vermelho e um pedaço de algum tipo de enguia capturada de um lago subterrâneo próximo que ela insistiu que era deliciosa, e juntos enchemos 3 pratos. Mamãe cortou uma ponta queimada da fatia de carne que lhe demos e ofereceu a Regis, que tirou do garfo. Ele vai continuar pedindo coisas se mimá-lo, mãe disse com a boca cheia. Ah, está tudo bem. Não acha que ele merece, com tudo o que fez para ajudar? Os grandes olhos dele brilhavam ao olhar para ela como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Acredita que esta coisa nunca me dá de comer? Você recebe bastante éter? Murmurei enquanto ela estendia a metade de um cogumelo, que ele olhou com incerteza. Talvez mais um pouco de carne. As sobrancelhas dela subiram. É importante que tenha uma dieta saudável e equilibrada, Regis repreendeu. Ele piscou emburrado e depois se inclinou, mastigando com tanto desânimo que ele teve pena e jogou um pedaço de enguia, rindo quando ele avançou e engoliu de uma vez. De fato, uma visão magnífica de se ver da própria manifestação da destruição, pensei. Enfim, como você está agora? Espetei uma parte da enguia e perguntei, mantendo o tom claro e a observando com cuidado. Bem melhor, afirmou. Seus olhos vermelhos e cansados apertaram em apreço. Obrigada, Arthur, mas não precisa se preocupar comigo. Já tem muita coisa na mente. Ele zombou e abriu a boca, entretanto fez uma pausa quando a mãe a encarou. Ela tirou um momento para terminar de mastigar e engolir antes de continuar. Ele fez a gente pensar que morreu por meses, não foi? Deixe ele se preocupar. O seu sorriso suave vacilou, e estendi a mão sobre a mesa para apertar a dela. Sim, mas vocês duas estão sempre no topo dessa enorme pilha que não para de crescer. Seu olhar pousou no prato, contudo ainda havia a umidade brilhando. Ele a observou calada, respeitando o momento.
Dei a maior parte da carne queimada para Regis, que mastigava alto, alheio a tudo, exceto a comida quente na frente, embora pudesse sentir a emoção que sentia ao compartilhar uma refeição em família conosco através da nossa conexão. Comemos em silêncio por um tempo, todavia não o tipo estranho e tenso. Em vez disso, era confortável, leve. Mais leve do que todas as vezes desde o ataque a Shirus. O pensamento do que parecia ser de outra vida surgiu, porém sabia que não era verdade. Vivi outra vida, e em Alacria fingi ser alguém que não era, revivendo eu que morreu ao reencarnar em Dikaten. Precisava dele para sobreviver lá, e por mais que quisesse apenas ser Arthur, viver como Grey de novo me lembrou por que me tornei em ele. Até que a guerra acabasse, não podia deixá-lo ir. Arthur. Perdão? Questionei, percebendo que minha mãe havia dito algo. Eu estava somente dizendo que deveria ir no centro médico agora que estou um pouco melhor. Ela parecia um pouco envergonhada enquanto empurrava o prato meio cheio em direção a Regis. Tem só alguns emissores em toda a cidade, e confiaram em mim para estar lá. Além disso, tenho certeza de que você tem o seu próprio negócio para cuidar. Antes que pudesse responder, ele soltou um suspiro. Oh! Eu esqueci que disse a Saria Triscan que ajudaria a realocar os elfos refugiados hoje. A maioria estava temporariamente alojada nos níveis inferiores, que foram bastante danificados no ataque. Vamos começar a transportá-los para lugares permanentes ao mesmo tempo. De repente um barulho e a presença repentina de uma grande bola de pelos empurrando a mesa para o lado, quase derrubando Regis. Bom! Disse ele, exasperada. Não estou em perigo. E o que falei sobre não entrar nos cômodos? O urso guardião resmungou e os olhos dela se estreitaram. Não me culpe, você que é superprotetor. Ele soltou um grunhido que sacudiu os pratos, que foram pressionados ao seu lado. Mamãe havia se espremido ao seu redor, que ocupava uma grande porcentagem da cozinha, contudo parou para se apoiar no arco da porta e olhar para todos nós, sorrindo. Vejo vocês dois no jantar à noite, ok? Eu vou cozinhar. Seu sorriso vacilou um pouco, e assumiu uma expressão de desculpas. Algo gostoso desta vez, parece incrível, falei, a retribuindo com um sorriso mais caloroso que pude. Ela devolveu, assinou e depois desapareceu atrás de Bo. Ouvi a porta da suíte se abrir e fechar e depois me virei para ele, que arranhava o meio da testa da grande besta de mana. Acha que ela está bem? Não via ela sorrir assim desde que o papai morreu. Sem olhar para mim, colocou o ombro no lado de Bo e o empurrou. Vamos lá, seu grande idiota, precisamos descobrir como espremê-lo pela porta da frente. Ela parou e lançou um olhar hesitante por cima do ombro para mim. Você quer vir com a gente? Os refugiados tiveram um tempo difícil. Ver você pode deixá-los melhor. Dei um sorriso de desculpas antes de balançar a cabeça. Eu iria, El, mas tenho coisas para fazer. Quase acrescentei e que precisam ser resolvidas antes que eu saia mais uma vez. Ela revirou os olhos, mas seu sorriso era de boa índole compreensivo. Sim, eu sei, tanta coisa para salvar o mundo para apenas um irmão mais velho. Bem, até logo. Então ela deslizou em volta de Bo, que se virou para me inspecionar pensativo com o rosto franzido antes de grunhir e se virar para segui-la. Ele quase virou a mesa, e precisou se espremer para caber na porta da cozinha e depois na da frente na extensa série de túneis interligados do Instituto Eardorn. O meu sorriso desapareceu. Olhei ansioso para a suíte, desejando poder ficar mais tempo. O tempo com elas foi um alívio muito necessário, todavia o tempo estava contra mim, e ainda tinha muito a fazer. Passei a maior parte estudando os artefatos enquanto dormiam. A interação entre éter e mana deles era diferente de qualquer coisa que vi e me lembrou do reino das almas do orbe de éter, onde treinei com Cordri. Não continham um espaço extradimensional e não eram simples recipientes para muita mana. Era quase como se Quezes tivesse contido um potencial, e ao usá-los, esse potencial era usado em um ser vivo. Era um conceito difícil de entender, entretanto eu estava apenas nos estágios iniciais de compreensão. Tinha que vê-los em uso, mas sem ativar qualquer poder que Rinia viu destruindo o continente. Então disse Regis, interrompendo meus pensamentos.
Pude sentir o contentamento dele com a barriga cheia. Uma rapidinha nas Relictombs e depois voltamos a ser a incrível DDD. Eu gaguejei, esfregando a mão no rosto antes de virar para ele com uma careta. É o quê? Dupla dinâmica dedicada. Sabe, eu e você e eu. É a tal da DDD decidindo que era melhor não o envolver nessa frente, falei. Ainda não temos tempo para elas. Primeiro, temos que ter certeza de que podemos deixar Vildorial sem que caia nas forças de Agrona 1 minuto ou 2 após ele sair. Passei pela porta. Em vez de ir à saída, fui mais fundo no Instituto Eardorn. Como esperava, encontrei Gideon, Emily e a sua equipe de magos anões já no trabalho. O velho inventor mal me poupou um olhar quando entrei no laboratório, claramente sem surpresa em me ver. A última vez que te vi foi há 16 horas, das quais pelo menos 4 passei dormindo. Nada mudou. Arthur Emily, que estava curvada vendo o cajado de cristal com um par de varinhas, apontou uma para mim, que fez um assobio estridente. Ela saltou, sorriu timidamente e voltou a colocá-la no lugar. Gideon, preciso que reúna qualquer equipamento de monitoramento de saída de mana que possa encontrar, falei. Me encontre no posto de pesca dos Três Lagos em 1 hora. Ele devagar pousou as notas que lia, pôs um dedo na orelha e procurou um pouco. Depois balançou a cabeça e me deu um sorriso doentio. Sinto muito, Arthur, mas juro que parece que você acabou de entrar no meu laboratório e começou a me dar ordens sem contexto ou consideração por projetos já em andamento, estes que fui informado por você 1001 vezes que são da mais alta prioridade. Olhando nos olhos, continuei. Emily, preciso que localize as lanças Mika, Vara e Byron e traga-os. Ela bateu, tocou nas varinhas 2 vezes e guardou com cuidado ao lado do cajado. Claro, sem problemas. Quando passou por ele, estendeu a mão e fechou a sua boca, que estava pendurada, enquanto continuava a me encarar. Ele olhou para as costas dela, todavia a sua atenção logo voltou a mim. É mais questão de tempo do que os outros projetos, disse. 1 hora, Gideon resmungou, mas começou a se movimentar coletando coisas e jogando em uma mesa vazia. Em 1 hora, então. Mas por que está me fazendo arrastar essas coisas até lá? Te vejo lá. Foi tudo que respondi antes de me virar e sair. Meus pés me levaram sem delongas para fora do Instituto Eardorn pelo caminho tortuoso, passando pelos grupos, reconstruindo as muitas estruturas destruídas e por um dos túneis que se conectavam ao nível mais baixo da cidade. Tem certeza de que vai funcionar? Regis perguntou. Ele estava em silêncio, se alimentando da minha recusa em reconhecer o nome de equipe sugerido, mas sua irritação enfim se instalou em uma espécie de acordo resignado de apenas discordar. Tem que funcionar, pensei, embora ambos sentíssemos minha falta de segurança no processo em si. Não podemos lutar uma guerra debaixo do deserto. Precisamos sair daqui e lutar contra as forças alacrianas que habitam Dikaten. Esses pensamentos se chocaram contra uma parede de hesitação em minha mente. Porque, por mais que precisasse sair, também precisava ficar. Vildorial era agora o epicentro da luta para recuperar o continente, e todo o povo de Sapien e Darvo precisava de nós. Tudo que fiz para mantê-lo seguro seria em vão se Agrona enviasse outro ataque enquanto eu estivesse fora. Eram necessárias as lanças aqui para proteger a cidade na minha ausência, e para que fizessem isso, tinham que romper as restrições atuais. Os túneis entre Vildorial e a região dos Três Lagos eram frios e demorados, o que significa que fui deixado em paz para refletir sobre o que esperava realizar. Organizei o que pensava, tentando lembrar de tudo que ouvi sobre os 2 conjuntos de artefatos azurianos. Aqueles dados aos reis, e esses novos, que, pelo visto, poderiam fazer o mago forte o suficiente para lutar contra até foices. Ele me contou tudo o que conseguia sobre as conversas entre Virion, Vindson e Rinia. E, claro, o próprio elfo explicou dos artefatos quando me tornou uma lança, mas ainda havia muito que não entendia sobre a criação deles. Minha mente foi ocupada até que o ar ficasse úmido e o cheiro dos lagos subterrâneos enchesse os túneis. Salmoura, algas e odor inebriante de cogumelos gigantes combinavam para criar um perfume de outro mundo, como se estivesse saindo do continente a um lugar mais antigo e selvagem.
O som distante de água caindo fazia o chão tremer um pouco. O túnel estava coberto por uma parede de granito áspera, mas o portão estava aberto. Dentro, vários edifícios se amontoaram em torno da borda do primeiro dos 3 lagos que deram a este lugar seu nome. Um pier de pedra corria ao longo da beirada, e alguns barcos quadrados planos flutuavam ali. O posto avançado estava vazio hoje, como esperava. A maioria da população da cidade está sendo mantida no meio em caso de outro ataque. A caverna era enorme, ainda maior do que o santuário. Embora não fosse tão alta quanto a cidade em si, se estendia sem parar, o primeiro lago enorme se derramando em um segundo em uma série de amplas cachoeiras, que por sua vez levavam água ao terceiro a quase 1,5 km de distância. Enquanto caminhava entre as construções vazias, observei tudo. Por mais que o cheiro fosse algo que levaria algum tempo para se acostumar, havia um tipo de beleza inspiradora no lugar. Regis saltou livre do meu corpo e caminhou comigo. Sabe, me lembra um pouco as Relictombs. Talvez os Djinns tenham se inspirado em lugares que nem este. Pensei distraído. Ou os criou uma floresta de cogumelos gigantes era presente sobre o chão musgoso na borda, e em frente a ela, a parede tinha estriações laranjas e brancas. A água era drenada dos depósitos de sal de maneira constante, derramando no lago e emitindo o cheiro de salmoura que percebi antes. Nas profundezas da água escura, criaturas bioluminescentes podiam ser vistas, que nem estrelas cruzando o céu noturno. Foi, ao menos por um curto período de tempo, uma distração agradável. Não demorou muito para que os passos alertassem da chegada dos outros e a fantasia fosse quebrada. As lanças chegaram primeiro, andando confiantes. Mikaz liderou. Seu olho restante se fixou em mim no momento em que cruzou o limiar da caverna, o olhar tão duro quanto a pedra negra que habitava a cavidade cicatrizada do olho que Tassia havia arruinado. Por mais que estivesse à vontade nos túneis de sua casa, faltava algo mais que ela perdeu além de um olho na morte de Aya. Varai vinha logo atrás, tão estoica e ilegível como sempre. Seus cabelos brancos curtos pareciam brilhar na luz difusa, lhe dando um ar místico. Seu braço conjurado de gelo não se movia, porém, a mão de carne e osso carregava certo nervosismo ao se mexer agressivamente, sobrepondo a sua presença indomável. Por fim, Byron entrou uns metros atrás. Seu olhar seguiu os calcanhares das companheiras, vendo nada fora o terreno irregular. Me perguntei o que pensava. Que cena invisível o fez franzir a testa tão forte? Fiquei no cais, Regis sentado ao meu lado, e esperei que viessem até nós. Varai falou primeiro. Espero não tenha nos trazido até aqui somente para nos levar para pescar, falou, se concentrando em um dos barcos flutuando depois das minhas costas. Dei uma risada silenciosa, arrancando olhares incertos das outras lanças. Eu realmente aprendi a aprimorar meus reflexos e ajustar a percepção pegando peixes com as mãos. Quando era só um menino me interrompi e deixei o pensamento fugir. De qualquer forma, não, acho que vocês já passaram desse ponto no treino. Estamos aqui para você nos treinar, então? Mika perguntou, levantando uma sobrancelha e cruzando os braços. A Vatskin não deu tantos detalhes quando nos chamou. Não estou convocando ninguém, corrigi. É um convite. Creio que todos sabem o que está acontecendo e o que está em jogo. Quando a Grona enviou as assombrações atrás de mim, deve ter pensado que eram mais do que suficientes para me capturar ou matar, e que 2 foices e um retentor seriam capazes de recuperar o controle individual e limpar o resto da resistência, e teria sido, acrescentou Mika, franzindo testa. Apesar de termos dado tudo o que tínhamos, só pudemos segurá-los por um tempo. Sem a nova arma de Byron, não duraríamos tanto quanto duramos. Acha que ele vai atacar de novo? Varai perguntou, os dedos batendo contra a coxa, tipo um tique. Ele vai. Comecei a andar de um lado para o outro na frente das 3 lanças, os olhares me seguindo com cautela. A derrota das assombrações e o ataque subsequente em solo alacriano podem lhe dar uma pausa, mas não por muito tempo. Parei de andar de repente, contendo a agitação. Sim, eu impedi qualquer uma delas de retornar a ele com informações, o que também deu a ele uma melhor compreensão do meu poder. Tirei um momento para reunir meus pensamentos e continuei.
A verdade é que vocês três não são fortes o suficiente para proteger esta cidade sem mim. Varai ficou dura que nem uma estátua de gelo. Seu rosto não entregava as emoções, no entanto os outros eram menos capazes de mascarar a surpresa e frustração. Mika rangeu os dentes e sem querer aumentou a sua gravidade, rachando as pedras escorregadias do pier abaixo dela. Byron bateu a ponta da lança no chão e ficou de pé, olhando para mim em desafio e me lembrando de seu antigo eu. Podemos, Arthur. E presumo que saiba disso, caso contrário, não teria nos trazido aqui. Espero que esteja certo, Byron disse, suavizando o tom. Porque não sei o que fazer se estiver errado. Como recuperaremos nossa terra, derrotaremos Agrona e evitaremos mais ataques de Khezezindrath. Então não vamos perder mais tempo, respondeu, orgulhoso. Vou lutar até que meu núcleo se rompa e meus músculos cedam se isso oferecer uma chance de superar as barreiras colocadas sobre nós. Apenas nos diga o que quer que façamos. Arthur, não muito tempo atrás, teria me maravilhado com a ideia de que um nobre Byron Vicks ficou tão disposto e aberto a me seguir. A guerra o transformou em um verdadeiro líder de forma que nenhum de nós esperaria, ainda mais depois de sua quase morte nas mãos de Cadeu. Obrigado, Byron, mas não será esse tipo de treinamento. Antes que pudessem fazer perguntas, todos ouvimos a abordagem resmungona de Gideon quando entrou pelo portão com Emily cambaleando ao seu lado sob uma pilha de equipamentos. Ele enrugou o nariz, talvez devido ao cheiro, e irradiou pura irritação. Por que caralhos você acha que precisamos estar neste abismo? Nunca vou saber agora que estamos todos aqui. Vamos começar. Gesticulei para que me seguissem. Nós circulamos ao redor da borda do lago até que estivéssemos sob os largos chapéus roxos, verdes e azuis dos cogumelos gigantes. Varai e eu, e em menor grau, Regis, que insistia em arrastar uma única sacola de couro, ajudamos Emily a carregar o equipamento, depois o colocamos em uma série de pedras planas após ela fazer um escândalo porque queria limpar a sujeira e o musgo. Levei as 3 lanças para se sentarem no musgo espesso ao lado da água parada do lago. Enquanto Gideon e Emily preparavam o equipamento, me dirigi às lanças. Se esperamos quebrar as barreiras colocadas em vocês, devemos entendê-las melhor. Os juramentos de sangue que fizeram não limitam a capacidade de ficar mais forte. Isso é algo que Khezezindrath fez ao originalmente dar a Dikaten os primeiros artefatos, e posso dizer com exatidão o porquê, visto que presenciei Agrona fazer a mesma coisa com seu povo. Eles viram do que os menores são capazes. Sabem que podemos ir muito além deles. Dada a chance, contei a eles sobre os Djinns, como eles obtiveram Insight sobre Etherman além dos dragões, e como Khezen os destruiu quando não pôde forçá-los a ajudá-lo. A Anã chegou, e Byron franziu a testa ajoelhado, pensativo. Os olhos de Varai colaram em mim enquanto prestava atenção em cada palavra que eu dizia. Os Azuras esperam e exigem controle acima de tudo. Os Vritras criam pessoas que nem bestas de mana, e os Indrath brincam de Deus de longe, cutucando e mexendo em nossa sociedade na forma que desejam, e derrubam todos os brinquedos se ficarem chateados. Ao darem a Dikaten os artefatos, Khezen garantiu que certas linhagens seriam mantidas seguras e politicamente poderosas enquanto declinavam no quesito de força mágica, o verdadeiro poder deste mundo. Ele fez isso dando vocês a essas linhagens. Poderosos protetores ligados por um juramento de sangue que os impedia de traí-los. E ainda assim, para impedir que qualquer pessoa ou nação crescesse magicamente, impediu que vocês se tornassem poderosos o suficiente para serem uma ameaça aos clãs Azura. Já Agrona tinha uma corda mais bamba para andar. Ele precisava de soldados que pudessem lutar contra os Azuras, sejam os outros clãs ainda em Epiotos ou o próprio povo, se pensassem em se virar contra ele. Mas tinha que ter certeza de que nunca poderiam se fortalecer o suficiente para desafiá-lo, e se tornou o juiz supremo de quem obtém magia em Aláquia. A verdade é que eles não querem que façamos progressos, porque veem isso como uma ameaça existencial ao seu próprio domínio. Algo fez um splash no meio do lago, as ondulações se movendo devagar e bagunçando a superfície espelhada. Varai se ajustou no chão musgoso. Você passou mais tempo com os Azuras do que qualquer um de nós, Arthur. Confiamos em seu julgamento sobre isso, mas há a questão.
O que faremos a respeito disso? Estendi a mão para ela, que aceitou e se levantou. Não percebi antes, mas o primeiro dragão que conheci sugeriu o que estava por vir e qual seria a resposta. Ela deixou uma mensagem embutida na mana do meu núcleo, porém falou que só a ouviria quando chegasse além do núcleo branco. Era uma tentação que ela sabia que eu não podia resistir. Uma maneira de me lançar a um nível muito além do que a maioria dos magos jamais alcançaria e você conseguiu. Varai questionou com a mão congelada em volta da minha. Foi assim que ganhou seus poderes de éter? Balancei a cabeça. Meu núcleo se quebrou, liberando a mensagem antes do tempo, e minha chance de ir além do núcleo branco se foi. Mas ativei o Realmeart, vendo o reflexo das runas lavandas brilhantes na superfície dos olhos dela. A sua não foi, e acredito que o próprio Quezés nos deu a chave para liberar seu verdadeiro potencial.